Novamente, meus caros, aqui. Agora desenvolverei uma reflexão que, de certo modo, me surpreendeu após entrar em contato com ela e desejo compartilhar porque é muito interessante a concepção da qual me foi recepcionada. O Papa Francisco publicou uma encíclica chamada Fratelli Fraternidade, sobre fraternidade e amizade social, uma coisa assim. E eu separei alguns pontos muito interessantes para desenvolver uma reflexão aqui e que vai de encontro até determinado ponto com a narrativa das esquerdas, em outro ponto ela carece de outras visões. Eu anotei alguns pontinhos aqui na cadernetinha que eu considerei bem importante e eu vou desenvolver. A primeira questão que fica claro é assim: nós estamos passando por um vírus mortal, profundo e que reorganizou a sociedade e expôs uma desigualdade de maneira vertiginosa. O Papa Francisco diz que o maior vírus não é esse, é o vírus do individualismo. E ele faz menções diretas e ataques diretos ao neoliberalismo e à concepção liberal de democracia que está em crise. E críticas diretas também a regimes nacionalistas, em específico Donald Trump. Inclusive, teve um vídeo que eu assisti são dois padres que comentam a encíclica ponto a ponto de Francisco e eles falam: nossa, realmente toda hora a gente tem que falar do Trump. Por quê? O Trump é o verdadeiro algoz, vamos dizer assim, essa concepção social quase comunista do Francisco. Um outro ponto também que é interessante da gente notar, que é essa questão do individualismo, é que a sociedade neoliberal introjetou cada vez mais, de maneira direta, por meio das práticas sociais, esse individualismo exacerbado, aonde disse que o homem tem liberdade para decidir, porém, toda a responsabilidade de tudo que acontece é única e exclusivamente culpa dele. É nesse contexto que é discutido e que Francisco fala que é necessário resgatar um outro elemento que é uma fraternidade social, uma amizade sem fronteiras. Inclusive, ele fala até que essas noções de fronteiras, ele entra na questão da imigração, ele demonstra que isso é uma concepção totalmente errada, fruto desses governos que tentam separar os irmãos. Esse é um primeiro ponto que serve de reflexão para vocês. O segundo ponto é que ele vai fazer uma defesa incessante da ideia de bem comum. Nós temos um bem comum, porém, todavia, entretanto, individualizamos esse bem e cada um corre atrás do seu dentro dessa sociedade individualista. É necessário resgatar uma outra concepção, outro modo de vida, do qual todos possam partilhar até do mesmo produto. O que está sendo discutido aqui? Ele entra numa discussão lá na encíclica que é sobre o papel social da propriedade. Não é propriedade privada, porque para ele não existe propriedade privada, é o papel social da propriedade. E lá os dois padres, ao comentar essa passagem da encíclica, eles dizem o seguinte: eu tinha um celular, mas o celular não era meu. Era um uso social que eu fazia daquele celular. E dependendo de qualquer pessoa que sentisse a necessidade de usá-lo, eu poderia passar para essa pessoa usar. É exatamente isso que se fala. O uso social da propriedade. Aquele que tem propriedade em demasia e não partilha com o outro, está cometendo um crime. É mais ou menos essa concepção do Francisco. Tá certo? Um outro ponto também que ele vai fazer é a defesa
dessa questão de uma cidadania global, onde os homens podem transitar de países para países, e ele vai de maneira frontal com essa questão do Brexit e de governos mais nacionalistas. Poderíamos colocar a Hungria, os Estados Unidos, não o Brasil, porque o Brasil já faz uma outra questão que seria necessário um outro vídeo para debater. Outro ponto aqui que é interessante, que eu já falei da função social da liberdade, função social da propriedade, a tese que ele defende é o seguinte: ninguém é dono de nada. Vejam só que interessante, ninguém é dono de nada. Tem ecos socialistas e comunistas aqui? Sim. Chega um determinado momento que ele até simpatiza com as concepções socialistas de Bernie Sanders e de Joe Biden, mas entra em contraposição direta com Donald Trump, que pensa totalmente contrário à sua concepção. Francisco está inspirado no seu nome que o carrega, o Santo Francisco de Assis. Isso que é interessante de vocês notarem, essa concepção social quase comunista de vida do Francisco, que ele põe para as pessoas levarem como conduta no seu dia a dia. Agora, o que parece que falta aqui como objetividade é o quê? Analisar a realidade utilizando outras narrativas no sentido de entendermos de fato o que acontece neste mundo e como que poderíamos agir no sentido de tentar quebrar. Nós estamos numa sociedade eminentemente neoliberal. O que o Francisco coloca é do ponto de vista moral. E o cristianismo é esse ponto de vista moral do qual o indivíduo age na sociedade. A partir daí, falta elementos mais concretos para analisarmos. O elemento mais concreto aqui é de analisar a realidade no seu espectro econômico, social e político, no sentido de verificar que estamos num movimento neoliberal cada vez difundido a mundo afora, maior parte dos países, e a individualização da vida, que eu já venho falando em vários vídeos, está introjetada nos homens, aonde eles competem entre si. No caso brasileiro, há uma forte desindustrialização, nos Estados Unidos também. E aquela velha equação de Marx, que já dissemos que uma mercadoria você tem e você gera dinheiro com essa mercadoria, que é o M, mercadoria, o D, e aí a partir do dinheiro você gera outro valor e movimenta a mercadoria, essa concepção não existe mais, porque não tem a indústria. Então, não tem na indústria, você tira a mercadoria do meio e você gera o quê? Só dinheiro. Dinheiro gerando dinheiro. Eu falei MDM, não, mas é dinheiro, mercadoria e dinheiro. Então, tira-se o M do meio, a mercadoria, e o mercado financeiro assume essa função. De que maneira que isso ocorre? A desindustrialização, a precarização do trabalho por meio da flexibilização dos direitos sociais garantidos são sendo flexibilizados mundo afora, que é a receita neoliberal, e a partir disso há investimentos por meio de créditos e de empréstimos. É assim, o sujeito rico milionário tem um investimento, e aí essa outra pessoa vai e faz um investimento. E essa vai e faz um empréstimo. O dinheiro ganhado ali é em cima dos juros que é a ser colocado em cima daquele empréstimo. É isso que ocorre. Poderia desenvolver mais isso, mas não é o objetivo aqui. O que vai ocorrer? A financiarização do mundo. Esse documento ativo, ele gera um outro documento, um outro contrato, um contrato gera um outro contrato, sem passar por mercadoria. A única coisa que tem aí é um valor em movimento, que é o capital. O dinheiro gerando dinheiro através dos juros. Havendo essa flexibilização massiva dos direitos sociais, educacionais,
em geral, há uma nítida precarização do trabalho, aonde o que resta é o indivíduo aceitar aquele contrato e trabalhar várias horas por dia para poder ganhar um salário mais ou menos decente por meio desse trabalho precário. Essa financiarização do mundo desobriga a sociedade a industrializar e, ao mesmo tempo, concentra ainda mais nas mãos de uns poucos a concentração do capital. Na pandemia, nós vimos que teve alguns setores, especificamente da elite, que ficaram mais ricos no meio da pandemia. Por quê? Fizeram investimentos na área de saúde e na área de tecnologia, por meio da bolsa de valores, ou seja, ele não vai industrializar, criar produto nem nada. Ele vai fazer a financiarização desse capital e gerando mais capital, sem necessariamente fazer um investimento desse dinheiro no sentido de empregabilidade. O que ocorre é cada vez mais pessoas desesperadas, no sentido de terem que aceitar esses contratos precários, e por outro lado, esses grandes investidores em bolsas de valores estão, por meio desses juros e de contratos ativos, criando vários outros contratos, ganhando dinheiro cada vez mais. Nós estamos numa sociedade em que Manuel Castells, grande sociólogo, escrevendo no livro Sociedade em Rede, quebrou a fronteira. E, de fato, nesse sentido, o Francisco, ele é feliz no sentido de que é necessário quebrar a fronteira. Mas as fronteiras já estão quebradas de maneira virtual e não física. Porque física tem os regimes políticos, a soberania de cada país que decide o que fazer. Mas a questão tecnológica, há uma circulação a nível mundial do capital e este não tem pátria mais. Não tendo pátria, a concentração desse capital é maior. Sugiro que vocês leiam o livro do economista Ladislau Dolbor, que é A Era do Capital Improdutivo, em que ele descreve muito bem isso, que poucas famílias a nível mundial concentram mais de 70% da renda mundial sem fazer absolutamente nada com esse capital no sentido social do termo, ou seja, de utilizar esse capital para funções sociais no sentido de ajudar outras pessoas. É nesse sentido que Francisco fala que em determinados momentos que não cabe a ele intervir em questões econômicas. Mas trata-se de uma visão completamente radical, tendo em vista o contexto nacional que nós temos e americano, de uma manada evangélica que não são todos, mas tem um grupo significativo deles que apregoam a questão da meritocracia, do neoliberalismo acima de tudo, da individualização da vida, e entra logicamente em confronto com esses valores mais sociais cristãos. Chega um determinado momento em que esses dois padres estão discutindo e eles falam, qual é o problema do cristão? É levar a palavra literalmente na prática social da vida. E aí cai no dogmatismo e muitas vezes no reacionarismo. É justamente isso que ocorre. Só que faltam elementos. Os elementos que eu disse são esses elementos mais econômicos, sociais, políticos e ideológicos que nos permitem ampliar essa visão e ver o mundo de uma maneira mais significativa. A partir dessa visão, você compreendendo esse avanço social que está tendo nos setores da sociedade e por que há tantos desempregados no mundo, aí sim você começa a se politizar, começa a entender realmente de fato o que está acontecendo, e a partir disso é possível traçar objetivos dentro desse curso da história e entendermos e colocarmos em prática algumas ações.
No sentido, por exemplo, não faça investimentos. Sei que é duro falar isso, mas nesse investimento você está contribuindo cada vez mais pela financiarização do mundo. É necessário pensar a partir disso, analise o vídeo, veja, vou deixar na descrição o vídeo do Francisco também, que é interessante para vocês verificarem como que ocorre essa construção ideológica do homem. Pensaram bem aqui nessa concepção social que Francisco nos coloca e os desafios que elas nos impõem no sentido de alcançar isso? É uma utopia, de fato. Mas a utopia a gente persegue no sentido, não sei se de alcançá-la, mas de continuar caminhando para poder continuar lutando. Entenderam? É nesse sentido que precisamos nos politizar, estudar, conhecer cada vez mais a realidade e assim vamos avançando em termos de conhecimento para poder ajudar outras pessoas que ainda não estão conseguindo acompanhar o curso da história. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de Francisco, que entra dentro desse debate contra essa sociedade neoliberal, individualista acima de tudo, e que impõe uma ideologia de faça você mesmo e menos Estado e mais liberdade. Essa liberdade da qual Byung-Chul Han já colocou, ela é totalmente contraditória porque tem como princípio o indivíduo autoexplorar-se, autocobrar-se e por esta razão há muitos casos de depressão porque ele coloca toda a carga da culpa nele mesmo, sendo que não é o indivíduo em si que carrega a culpa, são os eventos sociais decorrentes da história, eventos externos que fazem com que isso aconteça. Mas como a ideologia neoliberal é tão perversa, o homem não consegue enxergar isso e carrega em si essa culpa. Espero que tenham gostado desse vídeo, essa reflexão interessante do Francisco, que me surpreendeu. E vamos compartilhar esse vídeo. Nos ajude, porque estamos na busca de 1000 inscritos. É difícil, mas estamos chegando lá. Domingo teremos uma live com o candidato a vereador Miguel Gianetti. Vamos conversar sobre infraestrutura e cidade. Na quinta-feira que vem teremos live dupla às 3 da tarde com o professor Antônio Carlos Gomes Ferreira do PDT, da bancada ativista. Vamos conversar sobre mandatos coletivos e a nova forma de política. E também com o artista plástico Todd One, professor. Vamos conversar sobre arte de rua e desenvolvimento social, educacional e político. Tá certo? E é isso. Até breve.